Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E hoje nós vamos dar início a uma série sobre Gideão. Será Gideão, aprendendo com um general improvável. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Como Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então, esse primeiro episódio, nós vamos estudar como que era a sociedade nos tempos de Gideão. A gente já percebe por aqui que a sociedade ela era corrompida, ela era uma sociedade idólatra, ela era uma sociedade que ela tinha se afastado de Deus. Ou seja, Deus tinha mostrado ali o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, tirando aqueles israelitas da terra do Egito, da terra de escravidão, da terra de servidão. Mas eles não quiseram saber ali de temer ao Senhor, eles não quiseram obedecer. Então, o Senhor se afastou ali daquele povo. O Senhor falou: não vou ficar ali compactuando com as idolatrias, com as coisas erradas que vocês fazem. Então, começou a vir as consequências dos atos, das desobediências daquele povo. Nós podemos ver aqui esse pecado, essa infidelidade, como o próprio versículo diz. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Repare que vemos que a sociedade nos tempos de Gideão não é muito diferente da sociedade nos nossos tempos. Hoje nós não temos assim esse problema com a idolatria como nos tempos de Gideão, que eram os ídolos, eles sacrificavam. Mas hoje as pessoas têm vários ídolos dentro de si. Elas têm a soberba, elas têm a ganância, elas têm o dinheiro, elas têm as prostituições, elas têm vários ídolos dentro de si. E elas vão se desviando de Deus. Elas já estão caminhando no curso do mundo, e eu não estou falando agora da sociedade mundana só, pessoas que não conhecem a Cristo. Eu estou falando de muitas vezes a igreja, que já conhece a Cristo, como era o caso aqui dos israelitas. Eles já tinham visto o poder de Deus, eles conheciam as histórias da época do Êxodo, eles conheciam as histórias do tempo de Josué, e eles sabiam que Deus tinha lhe tirado eles da terra do Egito, que Deus havia livrado eles do deserto, dos perigos do deserto, dos perigos da jornada, das guerras ali, que Deus tinha dado vitória, mas eles se viraram as costas para Deus. Eles não quiseram atentar ou obedecer os mandamentos do Senhor. E a cada dia que passa, mais vemos uma sociedade pecaminosa, uma sociedade que não se importa de obedecer a Deus, uma sociedade que vive o curso desse mundo, o curso desse século, onde o príncipe é Satanás. Satanás, ele é o rei de todo esse domínio maligno, de todo esse domínio satânico. Ele é o grande governante espiritual, que aonde há desobediência, aonde há pecado, aonde há esse distanciamento de Deus por causa ali da iniquidade, do pecado, da transgressão, Satanás aí está. Então, nós percebemos também que
nós estamos nesse período também de tempo ali. Como nós vemos ali no tempo dos juízes, assim é a nossa sociedade hoje. Mas nós também podemos perceber essas consequências. Aqui fala que Israel ele estava numa miséria tão grande, porque os midianitas e os povos do Oriente, eles entravam naquela terra e saqueavam tudo. Eles saqueavam ovelhas, saqueavam bois, saqueavam jumentos, saqueavam tudo, as colheitas deles. Então a miséria e a fome reinavam ali. E perceba que durante o momento de adversidade, durante o momento de escassez, durante o momento de falta, era o momento que eles iam clamar a Deus. Mas eles não clamavam a Deus enquanto eles estavam ali com prosperidade, enquanto eles estavam ali sendo abençoados, enquanto eles tinham ali o fruto da terra, podiam comer o que queriam, tinham ali acesso às suas safras. Eles não clamavam a Deus nesse período, somente no período ruim. Por causa do pecado daqueles israelitas, Deus deixou eles colherem as consequências amargas de seus pecados, de suas transgressões, enviando os midianitas e os outros povos do Oriente para os afligir. E isso aconteceu durante 7 anos. Muitas vezes vemos nas nossas vidas as consequências amargas dos pecados cometidos. Todo pecado há consequência, por mais que haja até um perdão, sobre esse pecado, quando uma pessoa peca e tem esse perdão de Deus, pode sim haver as consequências mundanas, satânicas desses erros. Nós também podemos perceber o domínio do inimigo. Quando o diabo ele está ali governando, quando ele está já não se andando mais, mas ele já está tendo ali um governo na vida de uma pessoa. Como nós podemos perceber no versículo 2, que diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Quando pecamos e não nos arrependemos, não confessamos ao Senhor, não deixamos para trás aquele pecado, pedimos ali o perdão e vivemos ali a nossa vida em santidade, em temor ao Senhor, o diabo governa. Os inimigos governam. A gente percebe aqui que os inimigos estavam governando não porque eles eram uma superpotência apenas da época, não porque aquele povo ali foi apenas uma coisa ruim que veio sobre eles, não. Os inimigos estavam governando por culpa dos israelitas mesmo, que escolheram se afastar de Deus, dando ouvidos a ídolos, a prostituições, dando ouvidos a idolatrias, dando ouvidos aos desvios do seu coração. Eles praticavam aquilo que eles tinham vontade. Tem um versículo nos Juízes que diz assim, que naquele tempo não havia rei sobre Israel. Cada um vivia da forma que queria, cada um fazia aquilo que tinha vontade. Então, nós sabemos aqui, quando lemos o livro de Juízes como um todo, não somente esse capítulo 6, mas todos os capítulos de Juízes, a gente sempre percebe o povo pecando, passando pelas consequências do pecado, eles se arrependiam, eles pediam perdão a Deus, Deus perdoava, enviava um juiz que livrava eles das mãos dos inimigos, e quando esse juiz morria, eles iam lá e voltavam aos pecados de novo. Então não era uma coisa assim, eles se arrependeram para nunca mais praticar aquilo, não. Sempre tinha alguma coisa, sempre tinha ali, depois da morte daquele juiz, eles voltavam, aquele ciclo vicioso. Então, quando o inimigo ele consegue que os cristãos pequem, ele consegue ele fazer um cristão cair, ele já tem legalidade na vida daquela pessoa. Enquanto essa pessoa não se arrepende a Deus, não confessa o seu pecado e não o deixa, Ele tá ali tendo legalidade. Outra coisa muito interessante que nós podemos perceber aqui nesse versículo é o esconderijo. Eles tiveram que esconder todo o pouquinho que sobrava ali, o que eles tinham, o que sobrava das colheitas, alguns animais, coisas assim, eles tinham que esconder, porque senão os inimigos tomavam. E Satanás é assim, Satanás é roubador, Satanás é ladrão, Satanás ele não quer que a gente continue com os tesouros da palavra que Deus nos dá, Satanás não quer que a gente continue vivendo a vida que Deus tem para nós, ele abomina tudo aquilo que vem de Deus. Todo o plano de Deus, hoje a gente percebe na sociedade uma grande luta contra os planos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus designou, a gente sempre percebe essa luta. Mas por quê? Porque Satanás é contra tudo aquilo que Deus criou. Satanás ele sempre quer perverter, ele sempre quer usar, ele quer sempre causar essa mistura satânica, ele sempre quer mudar aquilo que Deus já designou. Então, como estávamos falando antes dos esconderijos, a gente percebe esse ponto muito forte nesse versículo que diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações.
Então eles faziam covas onde eles guardavam aquele suprimento. E não era uma safra enorme, como que eles iam colher, né, uma safra grande, sendo que os inimigos já sabiam o que eles estavam plantando. Então provavelmente ali era um pouco de cevada, um pouco de trigo, era um pouquinho de cada coisa, e eles escondiam nessas covas, né, para os midianitas não terem acesso, não verem, não perceberem que o alimento estava ali. Assim como os israelitas fizeram esconderijos para se esconder do inimigo, também quando pecamos, desde o Éden a gente percebe isso, esse esconderijo de Deus, né? Quando Adão e Eva, eles pecam e eles não se arrependem, eles se escondem. A primeira coisa que eles fazem, eles veem que eles estavam nus e eles se escondem do propósito original de Deus. Eles se escondem do plano de Deus, eles se escondem de Deus. Então eles fazem para si aventais e se escondem de Deus. E é exatamente o que o ser humano faz. O ser humano natural, ele se esconde de Deus quando ele está em pecado. O ser humano natural, ele tem da alma dele, já que ele peca tanto, ele tem guerra contra Deus. Ele tem um distanciamento de Deus. E somente Cristo pode ser a ponte entre esse ser humano e Deus. Então, quando nós pecamos, muitas vezes tem essa questão de querer se esconder, querer essa distância, mas nós temos que nos lembrar, como até o próprio apóstolo João ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembre-se que vocês têm um advogado que é Jesus, lembre-se que vocês têm um pai que é Deus, então nós sabemos que temos o Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote, como o nosso intercessor perante o Pai, e só Ele pode fazer esse papel. Nós também podemos perceber aqui os inimigos em crescimento. Então, não eram apenas esses midianitas. Eles poderiam ser ali a maior parte desses inimigos, mas também tinha outros inimigos ali que buscavam o fim de Israel, buscavam a destruição dos israelitas, que eram, como nós podemos ver nos seguintes versículos, que dizem assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então, nós podemos perceber que o inferno é inimigo do crescimento. E eu não estou falando agora de um crescimento financeiro, um crescimento monetário. Eu estou dizendo de um crescimento espiritual. O inferno é totalmente contra um crente que decide buscar mais a Deus. Então, um crente que ora todos os dias, lê a palavra, lê a Bíblia, jejua, está ali em comunhão com o Senhor. O inferno sempre vai ser contra isso. Ele quer que pessoas vivam o curso desse mundo, afastados de Deus, vivendo as vontades da carne, vivendo os desejos de Satanás, vivendo o mundo natural. E no final da vida dessas pessoas que não se arrependerem, está o inferno. Então, nós podemos perceber aqui que esses israelitas estavam ali tendo esses inimigos do crescimento, e a gente percebe que eles estavam ali vivendo uma pobreza, mas os inimigos eles tinham uma raiva tão grande deles que eles não queriam que sobrasse nada. Então eles vinham como enxame, eles vinham como gafanhotos, que não se podiam nem contar os camelos deles ou quantos soldados eram. Eram enormes multidões de pessoas contra Israel, contra o crescimento de Israel. E isso nos mostra também que precisamos vencer as estratégias malignas que têm como objetivo nos distrair e nos destruir, nos distanciar desse plano original de Deus, da nossa busca, do nosso momento de oração, do nosso momento de entrega a Deus, desse momento onde nós lemos a palavra, lemos a Bíblia e nos enchemos das coisas do Senhor. Nós podemos perceber que quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais procuramos viver de acordo com a vontade dele, mais lutas, mais guerras, mais inimigos levantados, mais demônios levantados contra a nossa vida. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então maior é Deus que nos fortalece do que qualquer legião de demônios que queira nos afligir. Outra coisa que nós podemos perceber também é a maldade. O inferno é maligno, o inferno é mau. Então não adianta queremos condições de paz com o inimigo. Aqui a gente vê nesse texto mesmo que eles só queriam destruir, eles queriam deixar aquele povo na miséria, eles queriam deixar aquele povo no fracasso ali. E esse fracasso significa a destruição,
o roubo, o fracasso que o diabo quer fazer nas nossas vidas espirituais. A maldade é uma característica do caráter de Satanás. E nós podemos ver isso claramente durante toda a leitura bíblica. Não somente desse capítulo, desse versículo, mas de toda a Bíblia. Nós podemos perceber que o diabo sabe que o seu lugar de destino é o inferno. Ele já sabe que ele está condenado e que ele vai para lá também sofrer, também padecer no inferno. Porque o diabo não é o senhor do inferno. Ele também vai padecer, ele também vai sofrer durante toda a eternidade. Mas ele quer levar mais pessoas com ele. Então, por isso que ele investe tão pesado nos cristãos que estão ali querendo viver uma vida com Deus, lutando ali para viver uma vida com Deus, para dar um testemunho ali, para estar em comunhão com o Senhor a todo instante. Então, nós podemos perceber também essa destruição. Satanás, o plano dele principal é roubar, matar e destruir. E nós vemos aqui um exemplo físico disso, como é o caso aqui do Juízes capítulo 6, que a gente vê como estava ali a história daquele povo, daqueles israelitas, que o diabo entrava, usava ali, a gente vê os inimigos entrando ali naquela terra, roubando, saqueando, destruindo aquela terra, trazendo miséria, trazendo fome, trazendo tantas coisas, mas em consequência deles mesmos. Então essa destruição, ela sempre está presente nos planos de Satanás. Essa característica faz parte dos 3 objetivos de Satanás principais, como eu falei: roubar, matar e destruir. A destruição é a última coisa que o diabo faz com a alma humana. E destruir não é propriamente apenas tirar a vida, tirar o fôlego de vida. Não é isso somente, mas também destruir tudo aquilo que pode lembrar a Deus. Então, por exemplo, uma pessoa quando se desvia dos caminhos do Senhor, o diabo vai fazer de tudo para destruir todas as memórias, todas as lembranças, para essa pessoa não se voltar para Deus. Então, é como até o apóstolo Paulo fala, que aquele que conheceu o dom do Espírito, conheceu as coisas de Deus, teve comunhão com o Senhor, para ele voltar já não é possível mais, porque ele já conheceu tudo aquilo, ele já fez parte, A gente não está falando apenas de um conhecimento teórico e teológico, a gente está falando de um conhecimento vivido em prática, um conhecimento que a pessoa ali praticava, exercia. Então, para essas pessoas que muitas vezes se desviam e dão as costas para o Senhor, sendo participantes de tudo aquilo anteriormente que era de Deus, essas pessoas, para elas se voltarem, é impossível. Nós podemos ver um ponto muito interessante que é praticado hoje, nos dias atuais, que é a debilidade, a fraqueza, como nós podemos ver no versículo 6, que diz assim: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então agora, durante esse período de debilidade, durante esse período de fraqueza, durante esse período de fome, de escassez, de miséria, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, começou a se voltar para Deus. Muitas vezes é necessário passarmos por momentos de fraqueza, de provação, de escassez, para nos lembrarmos de Deus e nos voltarmos para o Criador. Esse é o motivo de muitas vezes Deus permitir que nos sintamos fracos e incapazes. Então, muitas vezes, nós nos sentimos fracos e incapazes, não é só um jeito de ver a vida, mas é porque Deus quer que a gente reconheça a nossa miséria. Deus não quer que a gente seja soberbo, que se exalte, que ache que tem um controle sobre todas as coisas, porque nós não temos. O controle somente Deus tem. A gente vê durante a história da humanidade, por exemplo, nessa última situação do Covid, quantas pessoas achavam que tinham controle da situação? O controle daquilo que estava acontecendo, o controle da doença, o controle ali infectológico, mas somente Deus dá a última palavra. Por mais que Satanás queira agir, e age muitas vezes na vida das pessoas, é Deus que dá o sim e o amém. É Deus que dá a última palavra, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias. Podemos perceber esse clamor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor veio com a resposta. Uma coisa que Israel sabia fazer bem era clamar ao Senhor em tempos de escassez. Isso a gente percebe. Clamar em tempos de bonança não clamava não, mas em escassez eles estavam lá. Mas nós, quando clamamos ao Senhor, mesmo nos momentos de escassez, e Deus fala que Ele não resiste um coração contrito, então nós podemos perceber que Deus nos ouve e nos dá a resposta. Então, nós podemos aqui ver
que quando, mesmo Israel clamando ao Senhor repetidamente, várias vezes, e se desviando depois, né, que o Senhor vinha ali com a resposta e o juiz, ali aquele governante morria, o Senhor continuava respondendo. Então nós percebemos aqui esse cenário desse clamor e como nós precisamos clamar também ao Senhor, não somente nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, de perda, mas nós precisamos clamar sempre ao Senhor. Nós precisamos sempre clamar a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós também precisamos nos lembrar que Deus usava pessoas, no caso aqui, os profetas, né? Nós lembramos aqui nessa história de Gideão que o Senhor usava pessoas para serem o porta-voz dele. Então eles eram enviados por Deus. Como diz o versículo 8, que diz: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Então nós percebemos aqui esse profeta que foi usado pelo Senhor. Aqui não diz nem o nome dele, nós não sabemos quem ele era, nós sabemos somente que ele era um homem de Deus, mas nós podemos perceber aqui que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para falar coisas pra gente que muitas vezes nem a gente sabe da gente mesmo. Deus usa pessoas para nos convencer também de muitas vezes quando nós estamos errados, quando nós falhamos, e o Senhor quer que nós nos arrependamos. Porque tem uma grande diferença entre pecar esporadicamente, assim, inesperadamente, existe essa diferença, e entre cair de vez, se desviar. É uma diferença muito grande, inclusive. Quando o cristão ele peca, ele está sujeito ao pecado, e muitas vezes ele peca na jornada, ele peca, não foi planejado, olha, eu vou passar por aqui, eu vou pecar, olha, tá acontecendo isso aqui, aí eu vou me desviar ali um pouco, mas daqui a pouco eu volto. Não. Quando o cristão, ele peca, é algo que ele tropeçou ali numa pedra que estava no meio do caminho, e ele acabou tropeçando ali na jornada. Mas não é algo planejado e não é algo que é um desvio de vez. É claro que se for acumulando muitos pecados, sem arrependimento, sem confissão a Deus, pode sim levar ao desvio. Mas o cristão, a jornada do cristão, ela está em rumo ao céu. Então acaba sim tendo alguma tropeçada a outra, mas ele confessa, ele se arrepende e ele volta a Deus. Né? Não é como um desvio que a pessoa ela dá as costas. O desvio é isso. Ele dá as costas a Deus. Ele não quer mais saber de Deus. Ele não quer mais saber das coisas de Deus. Imagina uma pessoa desprezando toda essa benignidade de Deus. Como a gente vê na Bíblia, Deus nos salvando do inferno, enviando o Filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar, que não tinha pecado, mas ele pagou a dívida, tudo aquilo que era para a gente sofrer, ele sofreu. Então a gente vê que, olha o tamanho dessa bondade do Senhor, depois nos conceder ali o Espírito Santo, que é aquele que nos orienta durante a jornada, é aquele que nos capacita, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, virar as costas para tudo isso, e voltar para o mundo, voltar para os prazeres, voltar para Satanás, isso realmente é coisa de gente que não tem juízo, de gente ingrata, de gente arrogante, de gente soberba, de gente que dá as costas para Deus, né? Nós vemos muito isso, né? Até na nossa caminhada de cristão a gente vê outras pessoas fazendo isso. E muitas vezes a gente até não entende, fala, nossa, mas você vai dar as costas para tudo aquilo que Deus fez. Mas uma pessoa ingrata é assim mesmo. Ela dá as costas e ela ainda acha ruim, né? Ela acha que a vida com Deus não era lá essas coisas. Outra coisa que nós podemos perceber também é a resposta. É a resposta de Deus. Deus tem a resposta que precisamos. Ele tinha aqui a resposta para aqueles israelitas. Ele sempre vai estar pronto a nos perdoar e a nos transformar quando nós confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Como ele mesmo diz: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então Deus vem aqui com a resposta, Deus vem aqui com tudo aquilo que aquele povo precisava ouvir. E ele usou um profeta para ser esse porta-voz dele. Nós também podemos perceber aqui esse testemunho, esse memorial. Deus sempre fala aqui
até o Novo Testamento e vai continuar falando enquanto não houver a volta de Cristo sobre quando ele tirou aqueles israelitas da terra do Egito, porque isso é útil para nós hoje. Essa saída dos israelitas, essa libertação, esse êxodo, né, da terra do Egito, a gente pode perceber que a nossa caminhada de cristãos é assim. Quando a gente sai do mundo, é como esses israelitas que saíram do Egito. Eles saíram da terra de escravidão, saíram da terra onde eles foram maltratados, onde eles foram escravizados por Faraó. Então, quando nós saímos do mundo, nos convertemos a Deus, nós estamos saindo da potestade de Satanás, do poderio de Satanás, do governo de Satanás. É por isso que Satanás fica louco. E ele tenta ali nos perseguir, ele tenta ali nos fazer voltar a todo custo. Então, nós sabemos que o Senhor já fez coisas extraordinárias nas nossas vidas e vai continuar fazendo. Ele mesmo fala que está conosco, né? Então, ele vai continuar operando nas nossas vidas. Mas precisamos nos lembrar e sermos gratos, erguer memoriais a Deus na nossa alma, no nosso coração. Nós precisamos ter esses testemunhos dentro de nós. Nós precisamos ser aqueles filhos alicerçados no Senhor, ser aquelas pessoas que não vão abandonar o Senhor por nada. Nós também podemos perceber aqui as ordenanças. O Senhor mesmo diz para aquele povo que ele já tinha dado ordens para eles não se contaminarem ali, não idolatrarem ali, não adorarem aqueles ídolos daqueles povos, mas eles não deram ouvidos. Eles foram fazer exatamente aquilo que o Senhor já tinha proibido. Eles foram praticar aquilo que o Senhor já tinha falado que não era para eles fazerem. Mas em que nós percebemos hoje que o Senhor nos dá as suas ordenanças, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu a Bíblia, mas nós precisamos ser fiéis a ela, nós precisamos ser obedientes àquilo que a palavra diz. E nós temos hoje uma guerra muito grande para querer tirar, para querer aplacar, para querer que a Bíblia não exista mais. E durante toda a humanidade foi assim, e agora não vai ser diferente. E essa guerra é muito grande porque aqui é a palavra de Deus. Você pode perceber que não há tanta perseguição com nenhum outro livro, que não há tanta vontade que esse livro seja extinguido como a Bíblia. A Bíblia é o livro mais perseguido que tem, com certeza, porque aqui é a palavra do Senhor viva, aqui é onde o Senhor se revela, aqui é onde o Senhor nos revela quem Ele é, como é o céu, como são os seus mistérios. O Senhor nos revela o plano da salvação. Ele está descrito aqui na Bíblia. E não somente no Novo, mas no Antigo Testamento. Então, pessoas que querem tirar, pessoas que querem ali excluir o Antigo Testamento, essas pessoas não merecem a nossa confiança, essas pessoas são hereges, essas pessoas não estão valorizando a integridade da palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos perceber é a desobediência, que é um ponto que infelizmente está na história da humanidade. Desde o Éden, desde Adão e Eva, nós percebemos essa desobediência. Como Deus mesmo fala, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. O pecado, a desobediência, ela é exatamente isso, é não dar ouvidos à voz do Senhor, é essa prática de se virar para Deus e falar: olha, Deus, eu acho aqui que eu sei o que é melhor, né? Mas não somente o desvio é quando a pessoa não quer saber mesmo, mas o pecado aqui, ele é aquele gatilho, né? Um pecado não confessado, não arrependido, vai ser ali uma sementinha para aquele desvio. Então, quando uma pessoa peca, ela faz isso, ela não dá ouvidos à voz do Senhor, ela não dá ouvidos aos mandamentos do Senhor, ela segue as suas próprias vontades, aquilo que ela acha certo, aquilo que ela acha correto, mas ela não dá ouvidos à voz do Senhor. E como nós podemos ouvir a voz do Senhor hoje? Na palavra de Deus, na Bíblia. Como nós podemos falar com Deus? Durante a oração. Esse é o método, né? Esse é o meio que o Senhor designou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Então, nós podemos aqui perceber vários pontos que foram, sim, o principal, né? A gente pode ver o pecado que foi aonde que essa destruição entrou na vida daquelas israelitas, usando ali os midianitas e os outros povos do Oriente. Mas nós ainda vamos ter outros episódios da nossa série, onde nós vamos explanar cada vez mais a história aqui, né? Hoje a gente explorou a história da sociedade no tempo de Gideão e a gente vai continuar explorando mais coisas aqui que a gente vê durante até a história de Gideão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!